noite, irmãos. Paz e graça em nome do Senhor Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus a carta de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Estaremos hoje fazendo uma exposição do capítulo 10, a partir do versículo 19 ao 25. Eu convido você nesse instante para que a gente possa ler do versículo 19 ao 25. Todo mundo encontrou? Amém? Vamos ver. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar. Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome. Nesse momento, ó Deus, em que lemos a tua palavra, pedimos, ó Deus, a tua orientação, podemos meditar nela. Nos usa, Senhor, como instrumentos, como vasos da tua vontade. Que tudo o que aconteça aqui, Senhor, seja o querer do Senhor. Que nesse momento o homem, eu, suma, desapareça. E que o Espírito Santo do Senhor resplandeça no tocante, ó Deus, a nos falar, a nos orientar, a nos ensinar. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, é que eu te peço, fica conosco nesse momento, nos auxiliando, nos ajudando a entender e compreender os teus desígnios, os teus ensinos. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor hoje eternamente. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. O autor da carta aos Hebreus, em todos os capítulos que nós já estudamos até aqui, ele vem nos mostrando, ele vem nos ensinando, ele vem nos fazendo ver toda a superioridade de Jesus e toda a sua excelência. Ele vem mostrando a exuberância de Jesus. Ele vem dizendo que Jesus é superior e melhor do que tudo que havia no Novo Testamento. Porque tudo, absolutamente tudo. Ele, na realidade, ele vem nos falando que Jesus, ele é superior aos anjos. E olha que os anjos, eles tinham no Antigo Testamento um know-how em relação a eles. Eles apareciam muito. Então na concepção dos judeus, eles eram bem vistos. Mas Jesus, ele é superior aos anjos. E é isso que ele vem nos mostrando nessa carta. Ele vem mostrando que Jesus, ele é superior a Moisés, o grande legislador do povo. Ele vem mostrando que Jesus é superior a toda a aliança, aquela aliança que Deus havia feito com o povo. Ele mostra que Jesus, ele é superior a Arão, o sumo sacerdote. Jesus é superior a todos os sacerdotes humanos. Então, o autor de Hebreus vem nos mostrando isso. E ele dá uma ênfase. Ele fala que aquele povo não devia voltar às práticas antigas, porque na realidade eles estavam querendo retroceder, estavam
querendo voltar. E por que voltar? Se Jesus era superior a todas aquelas coisas, a todos aqueles homens, a tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento. Então o autor de Hebreus, ele vem levantando o povo a pensar nisso, porque muitos estavam querendo sair da fé, desistir da caminhada com Jesus e voltar às práticas antigas do Antigo Testamento. E aqui no capítulo 10, a partir do versículo 19, o autor começa a trazer exortações, orientações e advertências àquele povo, com relação a muitas coisas, a muitos acontecidos, de como esses irmãos deveriam se comportar diante do fato da grandeza de Cristo e da sua superioridade. Então ele vem levantando isso, ele vem ensinando isso, e ele vai falar da praticidade, ele vai falar da orientação que aqueles irmãos deveriam ter, pois em Cristo todos têm acesso direto à presença de Deus. Então ele vem levantando isso, ele vem mostrando, ele vem ensinando o povo a tomar essa direção. E aqui, ao lermos esse versículo, esse capítulo 10, a partir do versículo 19, nós podemos compreender que o autor ele traz três direções para os irmãos. Ele desenha de uma forma assim bem profunda três direções que eles deveriam tomar. E em primeiro lugar, os irmãos deveriam se aproximar de Deus com um coração sincero, com um coração reto. E isso, na realidade, é uma conotação de fé. É fé, é um exercício da fé. Em segundo lugar, ele mostra que os irmãos deveriam ficar firmes na fé e não perder a esperança da promessa de Deus. Então ele dá uma ênfase a essa esperança. Essa esperança não poderia ser perdida. Então ele mostra, ele direciona os irmãos a isso. E em terceiro lugar, se manter firme na prática das boas obras, ou seja, exercício firme e vamos dizer, ficado, formado no amor. Então ele nos dá essa direção. E o autor de Hebreus, aqui a partir do versículo 19, do 19 ao 21, ele faz um resumo do que Cristo conseguiu para nós, do que Cristo, através do seu sacrifício, ele traz para nós, qual o resultado da sua obra, o que ele, como sumo sacerdote da nossa fé, obteve para nós. E ao ler e ao meditar, a gente percebe que Jesus obteve acesso a Deus, para que nós também tivéssemos acesso a Deus. Então aqui nós temos um resumo de tudo que Cristo, como sumo sacerdote, abriu para nós, como um vivo caminho, como um novo caminho para Deus. Observe que o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que ele entrava no Santo dos Santos, para fazer um sacrifício, levando sangue de animais, para pagamento de pecados. O sumo sacerdote fazia isso uma vez por ano. Mas Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, ele derramou o seu próprio sangue. Ele se entregou como oferta propiciatória pelos nossos pecados. E isso uma vez por todas. Então, quando Jesus ressuscita, quando ele volta, quando ele ressuscita da morte, ele se apresenta a Deus como sacrifício pelo seu povo. Ele mesmo fez isso. E ali Jesus, ele abre um novo caminho. Interessante que versículo 19 diz: pois, irmãos, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. É interessante essa colocação aqui, pelo novo e vivo caminho. Porque é interessante quando nós olhamos e vimos isso, porque o Antigo Testamento ele era simbólico. O Antigo Testamento, na realidade, ele era imperfeito, ele era velho. Então Jesus estava abrindo um novo caminho. Ele estava vendo e trazendo uma nova direção.
um novo rumo. Observe que para entrar no Santo dos Santos, o sacerdote ele tinha que abrir o véu, ou seja, o véu ele era uma cortina que separava o povo do lugar onde estava a arca e onde Deus se manifestava. Então o sacerdote, ele só entrava ali uma vez por ano, apenas uma única vez. Jesus, ele simbolicamente, ele rasgou esse véu, porque nos separava dessa presença de Deus, que nos separava de estar nesse momento que Deus viesse a se manifestar. Ele entra na presença de Deus com sangue, não com sangue de animais como os sacerdotes entravam, mas ele entra na presença de Deus com o seu próprio sangue, o seu próprio sangue derramado. O versículo 20 diz: pela sua própria carne, Jesus entra na presença de Deus. E sabe, amados, quando nós olhamos nessa direção, quando nós percebemos esse sacrifício de Jesus, nós podemos dizer que isso é cristianismo. Isso é o cristianismo. Ter acesso à presença de Deus por meio do sangue de Jesus e do que Ele fez no Calvário, de todo o seu sacrifício, porque Ele é o nosso grande sacerdote na casa de Deus, como diz aí no versículo 21. O versículo 29 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Santo dos Santos, na realidade, aí nessa colocação, é a própria presença de Deus. Santo dos Santos é essa presença. E intrepidez, como ele fala aí, é coragem, é ousadia, é liberdade, é disposição para entrar no Santo dos Santos. Porque Jesus abriu um novo caminho. Porque Jesus abriu esse caminho. Então, o que Jesus consegue para nós? Em resumo, Jesus consegue para mim e para você a condição de entrarmos na presença de Deus. É isso que Jesus consegue. Através do seu sacrifício, através da sua obra, através da sua disponibilidade de morrer por causa dos nossos pecados. Então ele descortina, ele tira aquele véu. E uma coisa interessante, quando nós lemos, vamos lá nos evangelhos, a gente vê que esse véu, ele foi rasgado de cima para baixo, e não de baixo para cima. Porque se alguém aqui fosse rasgar o véu que separava, claro que ele ia pegar de baixo para cima, mas o véu foi rasgado do alto para baixo. Isso nos mostra que quem rasgou esse véu foi alguém superior, foi alguém acima, foi alguém em que o seu sacrifício foi mais que excelente, foi acima do esperado. E quem é esse alguém? Cristo Jesus. É por isso que esse caminho foi aberto. É por isso que esse caminho está preparado, e já está preparado há muito tempo, para que eu e você possamos entrar na presença de Deus. Amém? Então, o autor de Hebreus, ele vem especificando isso, vem mostrando para que aquele povo não voltasse às práticas antigas. Não, vocês agora, irmão, com toda a intrepidez, vocês podem entrar no Santo dos Santos. Vocês podem ir, porque pelo sangue de Jesus vocês têm condição de ir, porque o sacrifício foi excelente, porque o sacrifício foi perfeito, porque o sacrifício foi inconteste. Jesus não precisa fazer um outro sacrifício, Ele foi esse sacrifício, e com esse sacrifício o novo caminho Ele abriu, pelo véu e pela sua carne. Foi isso que Jesus fez, e é isso que o autor de Hebreus está especificando. E ele vai dizer, porque ele é um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso sacerdote perfeito. Amém? Então, o autor de Hebreus, aí a partir do versículo 22, que vai do versículo 22 ao versículo 25, ele começa a fazer algumas exortações. E uma das primeiras exortações é que se aproxime de Deus. Versículo 22, aproximemo-nos com
má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui ele começa a fazer algumas exortações. Aproximemo-nos de Deus, chegue perto dele, vá à presença dele, tenha intimidade com ele, entre no caminho que Jesus abriu. Porque agora nós temos esse acesso, então nós podemos dar passos para que venhamos a chegar e abraçar aquilo que Jesus abriu para nós. Então ele começa a exortação dizendo: se aproximem, cheguem, vão à presença de Deus. Não queiram mais voltar às práticas antigas, não queiram mais fazer todo aquele ritual que não leva a nada, que não perdoa pecado, que não interessa mais, mas entrem na presença de Deus, porque Jesus abriu o novo caminho. O autor de Hebreus vem dizendo isso àqueles irmãos. Mas o interessante é que ele não só diz isso, ele não só mostra isso, ele orienta, ou seja, ele mostra que algumas atitudes deveriam ser tomadas. E a primeira delas é: vá à presença de Deus, mas com um sincero coração. Então essa é a primeira atitude que ele fala que aqueles irmãos deveriam ter ao ir à presença de Deus, com o coração sincero, com o coração verdadeiro, com o coração numa intenção correta. E sabe, ir à presença de Deus com o coração assim é aqueles que querem servir, que querem ser servos. Ir a Deus com o coração sincero é ir não por interesses. Porque uma coisa aqui, e nós precisamos pensar muito nisso, muitos hoje dizem, por essa leva de coisas que são pregadas aí, por essas coisas que às vezes até nos deixam tristes, que as pessoas pregam com relação às coisas de Deus, muitos então indo à presença de Deus para buscar a sua bênção. Eu vou para a igreja, eu vou agora me entregar a Jesus porque eu quero uma solução para o meu problema. Eu quero viver dentro do contexto do cristianismo porque eu quero um emprego. Eu quero, mudar a minha vida afetiva. Eu quero ser curado das minhas enfermidades. Muitos estão com esse pensamento. Isso é não ir, ou seja, é ir buscar, querer ir à presença de Deus, mas com atitudes erradas. Um coração sincero. Um coração sincero. Deus quer que nós nos aproximemos dele, porque nós o amamos. E nós devemos ir à presença dele sim, porque nós o amamos. E não por interesse. Era isso que o autor estava dizendo para essas pessoas aqui. Vão com o coração sincero. Sincero. Mas uma segunda atitude que ele diz aqui, em cima desse versículo 22, é que não só com o coração sincero, mas com a plena certeza na fé. Com a plena certeza na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é a conotação de fé que Hebreus nos dá. Nós não vemos a Deus, mas sabemos que Deus existe. Isso é exercício de fé. Isso é exemplo de fé. Isso é viver no espiritual. Porque nós não vemos Deus. Nós não ouvimos a Deus. Nós não sentimos, nós não tocamos. Mas pela fé nós o vemos, nós o tocamos, nós o sentimos, nós o ouvimos. Pela fé. Pela fé nós sabemos que Deus é real. Você concorda comigo? Amém. Pela fé nós sabemos. Então o autor está dizendo, com o coração sincero, mas com plena certeza da fé. E essa certeza da fé, ela abre um leque para nós. Porque Jesus, ele entra nos santos dos santos pelo seu sacrifício, ele sendo o sacrifício, e nós cremos
exercício de fé, pela plena certeza da fé, nós sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote que adentrou no Santo dos Santos e está sentado à destra de Deus. E uma terceira atitude que o autor nos mostra é que, além de nos aproximarmos com sincero coração e ter plena certeza de fé, nós temos que ter um coração purificado de má consciência. Da má consciência. Má consciência, na realidade, é uma consciência culpada. É alguém que sabe que fez algo errado e que aquilo torna intranquilo e que aquilo torna com receio de se chegar a Deus, com medo de se chegar a Deus. A pessoa que está vivendo assim, ela se sente indigna, ela se sente um pecador que está destinado a ser dizimado por Deus. E interessante é que essa palavra, tendo o coração purificado de má consciência, isso só vai ser possível. Esse coração só será purificado, essa consciência só será purificada se for através de Cristo Jesus. Não há outra forma. Porque isso é uma notícia boa. O sangue de Cristo purifica a consciência, a nossa consciência das más obras. Mas para isso, é preciso aproximar-se dele, para ser lavado no sangue dele. Aí, sim, há perdão de pecados. Aí há, sim, uma purificação de má consciência. Porque aquelas pessoas, aqueles irmãos, eles estavam vivendo algo medonho, amigo. Eles estavam saindo da presença de Deus. Eles estavam indo para outros lugares, voltando às velhas práticas do Antigo Testamento. Imagine, o camarada recebeu Jesus como Senhor e Salvador e cai da fé. Talvez a consciência não estava de acordo com os desígnios de Deus. Então o autor está dizendo, as atitudes de vocês precisam ser essas. As atitudes de vocês precisam ser dessa forma. Precisam ser com sincero coração. Precisa ser com uma plena certeza de fé. E precisa ter uma consciência purificada. Era isso que o autor estava dizendo para aqueles irmãos. E sabe? E ele nos leva a uma quarta atitude que aqueles irmãos deveriam ter para se aproximar para ir à presença de Deus. Lavar o corpo com água pura. Nós não podemos interpretar essa colocação que o autor faz aqui literalmente. Ou seja, toda vida que se vai orar, toda vida que se vai entrar na presença de Deus, tem que se tomar um banho, com água corrente e tal. Não é bem isso. Não é dessa forma. Aqui é uma expressão figurada de rituais do Antigo Testamento. Uma expressão que foi tirada dos rituais, né? Quando o sumo sacerdote ele ia fazer alguma determinada coisa para Deus, ou na presença de Deus, ocasiões para fazer suas manifestações, entrar no templo, ele fazia isso. Eles tinham que se lavar completamente para purificar-se. Isso era o que acontecia, para que eles pudessem entrar na presença de Deus. Os rituais aqui falavam da pureza. Então, por isso que o autor está usando essa colocação aqui. Mas o interessante é que isso é um simbolismo, é algo simbólico, talvez se referenciando ao batismo. É algo simbólico. Um coração purificado,
nós vimos há pouco, nós falamos há pouco, é algo interno, é algo de dentro, é algo que ninguém vê. Já o batismo é algo externo, ou seja, que as pessoas veem, que as pessoas presenciam. Então, na realidade, isso talvez fosse um simbolismo para que as pessoas pudessem compreender. Ou seja, uma confissão diante do mundo de que agora nós somos de Cristo, agora nós vivemos para Cristo, Ele é o nosso dono. Talvez fosse nessa direção, fosse isso. Vocês precisam confessar, vocês precisam, de uma certa forma, fazer uma confissão pública de que agora vocês são de Jesus. Agora vocês são de Jesus. O simbolismo de fé de um coração purificado. Era isso que o autor estava dizendo. Era isso que o autor estava mostrando. Jesus, ele abriu o caminho para a presença de Deus. E com esse caminho aberto, nós precisamos nos aproximar de Deus, mas com as atitudes corretas, com as atitudes certas. Um coração sincero, um coração voltado para Deus, uma plena certeza da fé, uma fé exercitada, uma consciência limpa pelo sangue de Jesus, e também confessar publicamente que agora nós somos de Jesus, confiamos em Jesus e Ele é o nosso Deus. Amém? Então o autor vem mostrando, ele vem falando, ele vem ensinando, ele vem exortando o povo sobre essas questões. E uma segunda exortação que ele faz, que ele mostra, é uma confissão da esperança. Uma confissão da esperança. Versículo 23. Leia comigo. Aproximemo-nos com sincero coração. Versículo 23. Guardemo-nos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É interessante que Deus, Ele nos deu muitas promessas em Cristo Jesus. Muitas. Acesso a Deus, acesso a Ele, por intermédio de Jesus. Deus nos deu essa esperança, nos fez essa promessa. Nos fez a promessa de perdão de pecados. Nos fez a promessa de libertação desse pecado. De todos os pecados. Aliás, foi para isso que Jesus foi à cruz. Para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E isso foi promessa de Deus. Quando nós vamos ao Antigo Testamento e lemos os profetas, a gente vê toda a predição de que o Messias viria, de que o Emanuel viria, de que ele estaria conosco. Isaías faz o detalhar do sofrimento de Jesus. Ele mostra o que Jesus passaria, o que Jesus sofreria, o que Jesus passaria na cruz do Calvário. E aquilo era promessa de Deus. Então, esse povo agora estava já depois dessa promessa, porque Jesus já havia vindo. Eles aqui já haviam se convertido ao cristianismo, já haviam entregue as suas vidas para Jesus, estavam vivendo na esperança, estavam vivendo na certeza da vida eterna. Então, essa promessa estava cumprida aqui, como hoje é cumprida para nós, porque nós temos o perdão dos nossos pecados através de Jesus. Nós temos a libertação do pecado, nós temos a promessa de vida eterna. Porque Deus, através de Jesus, fez essas promessas. Agora, nós precisamos confessar ao mundo essas promessas. Porque assim como Deus nos promete perdão de pecados, quando nós confessamos isso ao mundo, talvez o mundo se interesse também em querer participar desse perdão de pecados. Mas uma coisa interessante, nós precisamos
precisamos fazer isso sem vacilar, sem medo. Olha o que ele diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, sem medo, sem medo. E sabe por quê, irmãos? Ele responde no versículo: porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Então, para os hebreus, para aquele povo que estava ouvindo isso aqui, era importante, era muito importante, porque eles estavam vivendo uma perseguição. Talvez muitos aqui não tivessem, vamos dizer, confessado, não tivessem dito: eu sou de Jesus, eu sou servo dele. Talvez por medo eles vacilaram, muitos desistiram, muitos tiveram medo, porque a perseguição aqui era enorme, era grande. Talvez eles tenham vivido momentos difíceis, e o autor está dizendo: guardem firme a confissão da esperança sem vacilar. Não tenham medo, porque quem fez essa promessa é fiel. Ele estava falando de Jesus, ele estava dizendo de Jesus, ele é fiel. Manter-se firme na esperança por meio da confissão. Quando eu trago isso para nós, quando eu trago isso para a nossa vivência, nós podemos olhar e ver: será que nós temos de fato e de verdade confessado o nosso credo de fé sem vacilar? Porque onde nós estamos, onde nós passamos, nós precisamos confessar isso. Nós somos servos de Jesus, nós somos crentes, nós somos separados. Nós precisamos confessar para que as pessoas vejam quem nós somos, sem vacilo. Mas se alguém da empresa souber que eu sou crente, eu vou dar minhas contas. Mas quem te fez a promessa é fiel. Eu não posso dizer que eu sou crente porque vou falar isso, eu falar que quem te fez a promessa é fiel. Isso precisa ser a nossa visão. Precisa ser a nossa visão. Então ele faz essa segunda exortação: confissão da esperança. Nós precisamos confessar. E uma terceira exortação é o estímulo ao amor nas boas obras. E aí a gente vai ver do versículo 24 ao versículo 25, onde ele vai dizer: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nós precisamos considerar-nos uns aos outros. Nós precisamos ter propósitos uns para com os outros. Nós precisamos viver assim na nossa caminhada. Nós precisamos interagir assim. Nós precisamos derrubar o espírito da quebra de comunhão. Precisamos deixar bem longe isso. Nós precisamos provocar um estímulo ao amor das boas obras. Isso precisa ser a nossa direção, o foco. Precisa ser isso. Um estímulo ao amor das boas obras. E para que nós estimulemos ao amor e às boas obras, nós precisamos estar atentos a algumas coisas. Nós precisamos ver que muitos irmãos vivem momentos difíceis, momentos complicados, e nós precisamos ajudá-los. Nós precisamos ver as necessidades uns dos outros. Nós precisamos fazer o bem. Nós precisamos fazer o que é certo.
Deus disse que o grande mandamento, o maior mandamento é amar a Ele sobre todas as coisas. Mas o segundo é amar o irmão como a nós mesmos. É amar uns aos outros. E isso, irmãos, em qualquer situação. Em qualquer situação. Isto é estimular o amor e as boas obras. Estimular o amor e as boas obras. Mas para que isso seja possível, em primeiro lugar, é preciso não deixar de congregar. Não deixar de congregar. O autor de Hebreus aqui, ele estimula a igreja a não deixar de congregar. Não deixe de congregar, como é costume de muitos. Naquela época, já existia crentes que tinham o costume de não ir para a igreja. Não vai você pensar que a coisa está guardando. Isso é de muito tempo. Naquela época já tinha irmãos que faltavam. Já tinha crentes assim. Mas uma coisa que nós precisamos é ser convictos e ter certeza é de que culto não é invenção dos crentes. Não é invenção de nenhuma igreja, não. Cultuar, juntar os irmãos para se admoestarem e estimular a partir do amor, fazer isso é uma prática que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou a isso. E sabe como? Quando ele juntou os 12 discípulos e sempre esteve com eles. Eram 12 pessoas caminhando com Jesus e Jesus sempre no meio deles. Sempre congregados, sempre juntos. Estar com os irmãos numa comunhão é reunir uns, ou seja, é estar reunidos uns com os outros, em primeiro lugar para ter comunhão, mas também para admoestar um ao outro, estimular a prática das boas obras, se reunir com frequência, estar juntos sempre, porque quando nós nos reunimos, nós aprendemos uns com os outros. Quando nós nos reunimos, nós nos doutrinamos, nós somos participantes da doutrina, nós estamos atentos a tudo quanto acontece na igreja. Aqueles que querem de fato ser crentes, ser cristãos verdadeiros, têm que se congregar. Porque juntos nós louvamos a Deus. Juntos, todos nós adoramos a Deus. Juntos, num só coração, nós participamos de tudo na presença de Deus. Nós precisamos nos congregar. Nós precisamos estimular o amor e as boas obras. Mas nós só fazemos isso se nós não deixarmos de congregar. Se nós estivermos congregando. Eu fico pensando e vendo essa exortação aqui do autor de Hebreus a esses irmãos, que muitos estavam faltando mesmo, não estavam indo. Estavam deixando de aprender, deixando de se encher com as coisas de Deus, para que pudessem refutar todas aquelas coisas. Estavam deixando de se encher com as coisas de Deus para fugir do medo. Porque é uma coisa que nos enche de medo, uma coisa que nos amedronta muito, é a falta da presença de Deus. Porque quando nós não estamos na presença de Deus, o medo nos invade, toma conta de nossas vidas. E era isso que acontecia com esse povo. Então, em primeiro lugar, não deixar que os congregar. Mas em segundo lugar, fazia admoestações, como está no final do versículo 25. Na segunda parte, façamos admoestações. Façamos admoestações. Nós precisamos fazer isso. O que é admoestar? Vocês sabem o que é admoestar? Significa literalmente no grego, encorajar alguém no caminho certo.
ensinar, direcionar, mostrar. Por isso nós precisamos admoestar uns aos outros, mostrar o caminho certo. E isso é para todos. O texto diz, não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, ou seja, todos se admoestem, todos ensinem o caminho certo uns aos outros, ajudem a caminhar, pegue na mão e leve se for preciso, abrace o irmão, direcione ele, caminhe ele, porque há muitos fracos na fé, há muitos que precisam dessa admoestação. Mas coloque uma coisa no seu pensamento, coloque uma coisa no seu entendimento, não é só os pastores, são todos. O texto diz, uns aos outros, são todos. É encorajar nas dificuldades, é estimular nas lutas diárias, de uma forma bem específica, é perseverar um com o outro, em meio a tantas adversidades, em meio a tantos problemas. Essa igreja vivia uma dificuldade enorme, vivia uma perseguição. Então eles precisavam de administração uns para com os outros. Irmão, vai dar certo, pega aqui, vamos lá. Deus é bom, Deus está fazendo aqui algo acontecer maravilhoso. Então vamos caminhar, vamos continuar, não vamos desistir não. Isso é administrar. Admoestar também é corrigir, exortar, chamar atenção para fazer o certo, repreender, advertir. Irmão, você não vá por esse caminho aí não, esse caminho não dá certo não, isso aqui vai dar problema. Alerte seu irmão, ensine ele, porque Deus nos colocou como congregação, como igreja, para nós vivermos isso. Nós somos uma comunidade, que precisamos viver essa realidade. Mas sempre em amor. Mas sempre com todo amor. Porque, olha o estímulo que o autor de Hebreus mostra aos irmãos. Olha o versículo 25, o final do versículo 25. Tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Isso aqui é um estímulo aos irmãos. Vocês não deixem de se congregar. Vocês admoestem uns aos outros. Porque aquele dia vai se aproximar. Está se aproximando. Que dia é esse? Que dia é esse? Na Bíblia, toda vez que você vê a palavra dia com D maiúsculo, é o dia do Senhor. É o dia do juízo de Deus, é o dia da volta de Cristo, é o fim de todas as coisas, é quando Jesus virá para julgar todas as coisas, é aquele dia, e esse dia está chegando. Então nós temos que nos preparar para aquele dia, nós temos que estar preparados para isso, e não somente se preparar, mas também ajudar as pessoas a estarem prontas para esse dia. Isso é admoestar. Porque eu digo para você e você diz para mim, eu lhe oriento, você me orienta. Isso é viver em comunhão, é viver em admoestação. É isso. Por isso nós devemos nos congregar. Porque só é possível se nós nos congregarmos. Nós precisamos nos admoestar para sermos, ou seja, para sempre termos uma palavra de ajuda uns para com os outros. Amém? Isso. O dia se aproxima. E nós estaremos naquele dia. Ah, mas se eu já tiver morrido, você vai estar naquele dia. Não importa. Aquele dia é para todos. Todos. Para nos estimularmos em amor e as boas obras, e fazer demonstrações, porque aquele dia se aproxima. Nós não podemos esquecer isso. Não podemos. Então eu digo para você, que aquele dia, ele virá. Amém? Ele virá. Então, o autor de Hebreus estava exortando os irmãos nisso.
estava ensinando os irmãos nisso, estava dando uma injeção de ânimos neles, para que em meio a toda aquela perseguição, eles não desistissem da carreira, eles não desistissem de estar na presença de Deus. Então, para encerrar, para nós encerrarmos, eu queria que você fosse para casa meditando em 3 lições que nós podemos tirar desse texto. A primeira é que se aproxime de Deus, porque Jesus já preparou o caminho. Se possível, entre na presença de Deus, abrace isso, viva isso, entre na presença do Senhor, porque Deus espera que nós façamos isso. Aliás, o sacrifício do seu filho foi enorme, para que nós tivéssemos esse acesso, para que nós pudéssemos entrar nessa presença. Então vá lá, faça isso, se aproxime dele, mas não se esqueça das atitudes que você precisa tomar. Não esqueça, você precisa ter um coração íntegro diante de Deus, um coração sincero diante de Deus, porque sem esse coração, se você não for à presença dele com sinceridade, com toda sinceridade, não vai fazer muita diferença. Você precisa estar sinceramente, com o coração sincero diante dele. Em segundo, você precisa ter a plena certeza da fé. Entre na presença dele com fé, porque ele espera que nós façamos isso. Aliás, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Mas tenha um coração purificado de má consciência, da má consciência. Purifique a sua consciência no sangue de Jesus. É uma outra atitude. E seja aquela pessoa que publicamente confessa ao mundo sobre Jesus na sua vida. Amém? Amém. Uma segunda lição: ao se aproximar de Deus, seja verdadeiro sempre, sempre e sempre. Porque o nosso Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Nós não temos direção sem Ele. Nós não temos de forma nenhuma nada que nós possamos encher a nossa vida que não seja a presença dEle. Deus é Senhor de nossas vidas. E Ele nos ama. E a prova do amor dEle foi que Ele deu o seu Filho para nos resgatar da morte eterna. E em terceiro e último lugar, sejamos todos estimulados ao amor e à boas obras. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer, é uma lição que nós precisamos carregar, sempre congregando e admoestando uns aos outros, porque assim, e somente assim, nós cresceremos, nós aprendemos, nós amadurecemos. E sabe para que tudo isso? Para que naquele dia, nós possamos entrar no gozo eterno do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça dele venha sobre cada um de nós e a gente venha sempre se lembrar de tudo quanto ele nos ensina, nos doutrina através das suas verdades. Vamos ficar de pé e vamos orar.